Naquela noite, o som que ecoou do celeiro não parecia coisa deste mundo. Não era o relincho de um cavalo assustado, nem o ranger da madeira velha com o vento. Era algo mais frágil, mais urgente. E foi isso que fez Raul, um homem acostumado ao silêncio absoluto, calçar as botas no escuro e caminhar para o que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Raul era o tipo de homem que não pedia licença ao tempo. Aos 39 anos, dono de uma das maiores fazendas da região, preferia os dias em que os únicos ruídos vinham dos bichos e do vento. Não era um velho rabugento, tampouco alguém que odiava a gente. Simplesmente escolhera a solidão como escudo depois de tantas perdas e decepções. Seus pais morreram quando ele ainda era jovem, deixando-lhe a terra e a responsabilidade que o moldaram mais do que qualquer amor poderia ter feito. Durante a maior parte do mês, Raul tocava tudo sozinho. Só aceitava ajuda de caseiros uma vez ou outra, quando precisava de reforço para cuidar do gado ou da colheita. Fora isso, evitava qualquer aproximação. A casa grande era imensa, mas seus passos ecoavam apenas para ele. Ele dizia para si mesmo que era suficiente, que era paz. Mas naquela noite abafada de novembro, algo estranho invadiu essa paz. E não era um simples barulho. Era um som que atravessava o silêncio como faca, um choro, um lamento pequeno, humano vindo do celeiro. Primeiro pensou estar imaginando coisas, depois achou que fosse algum filhote perdido. Mas os animais estavam inquietos demais, galinhas cacarejando, cavalos batendo os cascos. Algo estava errado. E por mais que Raul preferisse não se meter, algo dentro dele, algo antigo e instintivo, o fez pegar a lanterna e seguir o som. Com passos firmes e o coração estranhamente acelerado, ele empurrou a porta do celeiro. E parou, como se o tempo tivesse travado. O que viu ali não fazia sentido. Não naquela noite, não naquele mundo. E ainda assim, era real. Muito real. Raul ficou parado por alguns segundos, sem acreditar no que estava vendo. A luz da lanterna tremia em sua mão, iluminando o chão de terra do celeiro coberto por fardos de feno e restos de palha. Entre os feixes havia uma jovem, suada, com o rosto pálido e os olhos esbugalhados, segurando nos braços um bebê envolto em uma manta fina e mal dobrada. O bebê ainda chorava com dificuldade, a respiração curta, mas viva. Raul sentiu o peito apertar, como se alguém o tivesse golpeado por dentro. Aquela cena não era só inesperada, era absurda. Aquela garota estava sangrando, exausta, e havia dado à luz ali, sozinha, no meio do feno da sua fazenda. A jovem o olhou com medo, apertando a criança contra o peito, como quem teme ter o pouco que resta arrancado. Ela estava tão frágil quanto o bebê, mas ainda assim tentava protegê-lo com o próprio corpo. Raul levantou as mãos lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Não disse nada no início, apenas se ajoelhou a alguns metros dela e deixou a lanterna no chão, com o foco voltado para o teto, suavizando a luz sobre os dois. A jovem tremia, os lábios rachados, o rosto manchado de suor e lágrimas. Ele viu que ela estava descalça, com a barra do vestido suja de sangue e barro. O cheiro de parto recente misturado ao do celeiro era forte, mas o que mais incomodava Raul era o cheiro da dor, da urgência. "Eu não vou te machucar", disse Raul, com a voz mais baixa que conseguiu emitir. "Você está segura agora." A garota não respondeu, mas ele viu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela estava esgotada e era possível perceber que o corpo dela estava em colapso. O bebê chorava mais baixo agora, o que o preocupou. Raul tomou uma decisão imediata. "Eu vou te ajudar, tá? Só segura firme." Ele se aproximou devagar, ajoelhou ao lado dela e tocou sua mão. Ela hesitou, mas não resistiu. Estava fraca demais para discutir.
Raul pegou o bebê com delicadeza, sentindo o calor frágil do corpinho. A criança parecia saudável, mas claramente precisava de cuidados. Em seguida, ergueu a jovem nos braços. Ela era leve como uma pena e desmaiou assim que ele a tirou do chão. Com esforço, Raul levou os dois para dentro da casa principal. Colocou a garota em seu quarto de hóspedes, aquecido e limpo, e correu para buscar toalhas, água morna e algumas roupas. Era a primeira vez que aquele quarto era usado em meses. A última visita que tivera fora de um veterinário. Agora, havia uma mulher em trabalho de recuperação ali. E um bebê. Enquanto cuidava da jovem com toda a delicadeza possível, Raul percebeu o quanto a situação era surreal. Ainda tentava juntar as peças. Quem era ela? Como havia chegado ali? O que tinha acontecido para levá-la a dar à luz no meio do seu celeiro? Preparou uma mamadeira improvisada com leite morno, temendo que o bebê estivesse desidratado. Depois ajeitou a menina na cama, cobriu-a com cobertores limpos e verificou sua respiração. Estava fraca, mas constante. Tinha que esperar ela acordar para saber mais. A madrugada parecia ter congelado o tempo. Raul ficou sentado em uma cadeira de madeira ao lado da cama, com o bebê enrolado nos braços, como se fosse feito de porcelana. A criança parara de chorar, adormecida contra o peito dele. Ele olhava para aquele rostinho pequeno, corado, e sentia algo muito estranho dentro de si. Não sabia exatamente o que era. Uma mistura de instinto e lembrança. Era como se aquele bebê tivesse rompido algo dentro dele. Uma camada espessa de tempo, distância e dor. O céu clareava devagar quando a jovem finalmente abriu os olhos. Raul se aproximou. Ela levou a mão à barriga, como se buscasse o bebê, e ele logo o colocou em seus braços. Ela o segurou com força, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto sujo. Qual o seu nome? Perguntou Raul com suavidade. Clara, sussurrou ela com a voz rouca. Clara, você está em segurança, tá bom? Eu sou Raul. Isso aqui é minha fazenda. Você e seu bebê podem descansar agora. Ela assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de medo. Ainda assim, ele notou um leve alívio em sua expressão. Clara segurava o filho como se fosse tudo o que lhe restava. E Raul, sem perceber, já começava a se sentir parte daquilo. Durante aquele amanhecer silencioso, dentro de uma casa onde antes só havia ecos e sombras, Clara e Miguel, como ela o chamaria, ocuparam espaços que Raul nem sabia que estavam vazios. Ele não disse nada, mas algo já havia mudado. O homem que sempre fugira de conexões, agora sentia uma presença ali que ele não queria mais perder. Enquanto o sol nascia atrás das colinas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Raul se levantou, preparou mais água quente e buscou comida na despensa. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava com o que viria depois. Sabia apenas que aquela jovem e aquele bebê tinham cruzado seu caminho por uma razão. E não pretendia deixá-los partir. Raul passou o dia inteiro entre idas e vindas pelo interior da casa. Evitava barulho, tentava manter tudo sob controle, mas seus pensamentos não lhe davam descanso. Sempre fora metódico com seus horários, suas tarefas, seus próprios limites. Mas naquele dia, tudo que ele sabia parecia inútil diante da presença inesperada de Clara e de Miguel. O bebê dormia em um cesto improvisado com almofadas, respirando suave, enquanto Clara repousava no quarto com o corpo ainda fragilizado pela dor e pelo esforço do parto solitário. Durante o tempo em que ela dormiu, Raul lembrou do momento em que a encontrara ali no celeiro, entre os fardos de feno e os rastros de sangue. Aquela imagem ainda voltava inteira, clara como uma fotografia gravada dentro da cabeça. Era fim de noite quando ele ouviu o choro. Entrara com a lanterna em mãos, cauteloso, e os animais estavam em completo alvoroço. Os cavalos se moviam de um lado para o outro, as vacas pareciam inquietas e até as galinhas estavam empoleiradas em silêncio, como se algo fora do normal tivesse acontecido ali.
No meio daquele cenário, entre a penumbra da madeira antiga e o cheiro forte da terra molhada, ele viu o vulto de Clara encolhida no chão. Estava com os cabelos grudados na testa de suor, o vestido empapado e manchado, o rosto tenso de dor, como quem ainda se recuperava do choque. O bebê já havia nascido, mas era tão pequeno, tão indefeso, que Raul achou por um momento que tivesse chegado tarde demais. Só quando o ouviu chorando de novo, fraco mas vivo, sentiu o peito afrouxar. Clara segurava o filho com os 2 braços, mas tremia tanto que parecia incapaz de manter-se consciente. E mesmo assim, tentou se afastar quando ele se aproximou. Raul não disse nada. Sentou-se ao lado, sem pressa, esperando que ela aceitasse sua presença. Olhava para os dois como quem não entende o que está vendo, mas sente que não pode ignorar. Era como se uma parte dele tivesse sido chamada ali, sem explicação. Algo além do som que atravessou a noite. O celeiro estava frio e ela tremia. Raul tirou a camisa que usava, dobrou com cuidado e colocou sobre os ombros dela. O gesto, por mais simples que fosse, quebrou uma camada de medo que havia entre eles. Ela não o empurrou, permaneceu ali, segurando o bebê e com os olhos fixos nos dele. Não era pedido de ajuda nem desespero, era um pedido mudo para não ser deixada sozinha. Foi nesse momento que ele notou a sujeira ao redor. O lençol rasgado, usado como apoio, o pouco que ela tinha. Nada mais que coragem e o instinto de proteger aquele bebê. E foi também ali que Raul sentiu algo nascer dentro dele. Uma espécie de urgência que jamais havia sentido, nem com seus próprios negócios, nem com a lida da fazenda. Aquela garota não podia ficar ali. Precisava de ajuda, de comida, de um banho, de silêncio e segurança. Quando a ergueu nos braços, ela já não resistiu. O corpo se entregou como se estivesse finalmente entendendo que não precisava lutar. Clara não tinha para onde ir. E ali, sem uma única palavra trocada, ela e Raul firmaram o primeiro laço. Um pacto invisível entre 2 estranhos que de alguma forma tinham se encontrado quando mais precisavam. Agora, de pé na varanda da casa, olhando para o celeiro distante, Raul tentava entender por que aquela noite tinha mexido tanto com ele. Não era só a surpresa, era a forma como ela o olhou, a fragilidade misturada com bravura, o bebê que chorava sem saber do mundo que o esperava. E o fato de tudo aquilo ter acontecido justamente naquele pedaço de chão que ele sempre considerou apenas seu, fechado, quieto, inviolável. Quando voltou para dentro, viu Clara sentada na beira da cama, tentando manter o bebê no colo, ainda sonolenta. Ela o olhou sem falar, mas havia mais calma em seus olhos. Ele se aproximou devagar e se sentou na cadeira. Observou o modo como ela ajeitava a mantinha fina ao redor de Miguel e como sorria, mesmo com os olhos marejados. "Você lembra de tudo?" perguntou ele, mais para iniciar uma conversa do que por curiosidade. Clara assentiu com um leve gesto de cabeça. "Eu achei que não ia conseguir, mas quando ouvi os animais, soube que alguém ia me achar." Raul não sabia o que dizer. Sentiu um nó na garganta, coisa rara para alguém tão acostumado ao silêncio. "Conseguiu. Você fez o que muita gente não teria coragem", disse ele, e isso foi o suficiente para que Clara fechasse os olhos e respirasse fundo, como quem, enfim, podia se permitir descansar. Naquela noite, com o bebê dormindo e Clara se recuperando devagar, Raul sentiu que a vida estava se movendo dentro da casa de novo, não como uma visita passageira, mas como algo que vinha para ficar. Ainda não sabia o nome da criança, nem os detalhes da história daquela jovem, mas sabia que algo se partira dentro dele, algo que talvez nunca mais voltasse ao lugar. E pela primeira vez, ele não queria que voltasse. Clara acordou com o som dos passarinhos do lado de fora. A luz entrava tímida pelas frestas da janela de madeira, desenhando faixas douradas sobre o lençol branco.
O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha e se misturava ao aroma suave do sabonete que Raul havia deixado no quarto, junto com uma toalha limpa e uma muda de roupa emprestada. Ela se sentia diferente ali, ainda cansada, ainda dolorida, mas com uma calma que há muito não experimentava. Miguel dormia ao lado, aninhado em uma coberta macia. Raul havia improvisado um berço com uma gaveta forrada por almofadas, e ela sorriu ao ver o cuidado nos detalhes. O silêncio foi interrompido por passos lentos no assoalho. Raul entrou com uma caneca de chá nas mãos e um olhar cauteloso, como quem não queria invadir espaço demais. Clara o observou por alguns segundos antes de aceitar a bebida. "Como você está?" Ele perguntou com a voz mais baixa do que o habitual. "Melhor", respondeu com um fio de voz. "Não sei nem como agradecer." Raul balançou a cabeça e sentou-se na beira da poltrona perto da cama. "Não precisa agradecer. Você e seu filho estavam ali, sozinhos. Qualquer um teria feito o mesmo." Ela abaixou os olhos, mexendo devagar o líquido na caneca. Não era verdade. Nem todo mundo teria ajudado. Seus próprios pais não o fizeram. Começou, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentando conter o tremor. "Eu escondi a gravidez deles durante 9 meses. Raul não manteve os olhos fixos nela, ouvindo com atenção, como sempre fazia quando o assunto importava. "Eu morava com meus pais num sítio não muito longe daqui. Gente simples, dura, do tipo que se preocupa mais com reputação do que com o que o filho sente. Quando percebi que estava grávida, entrei em pânico. O pai," ela hesitou, "era um rapaz da cidade. A gente se via escondido. Quando eu contei, ele sumiu. Disse que não ia assumir nada, que era problema meu." Ela olhou para Miguel e passou os dedos na testa dele com carinho. "Passei meses fingindo. Usava roupas largas, evitava sair de casa. Eu sabia que, se descobrissem, eu ia ser um fardo, uma vergonha. E fui mesmo. Quando as dores começaram, tentei esconder até o último segundo, mas minha mãe ouviu. E quando me viu no chão do quarto, suando, gritando, ela surtou. Chamou meu pai e eles me colocaram para fora, literalmente. Gritaram que eu não era mais filha deles, que eu tinha desonrado a casa. Saí com a roupa do corpo." Raul segurou os braços da poltrona com força. Era difícil imaginar alguém fazendo isso com a própria filha. Clara parecia tão frágil naquele momento, mas ao mesmo tempo havia algo nela que impressionava. Era a força de quem não teve escolha senão sobreviver. "Eu andei até onde consegui. Achei que ia ter o bebê na beira da estrada. Mas vi sua fazenda. O portão estava entreaberto, os bichos barulhentos. Entrei no celeiro e ali aconteceu tudo." Ela respirou fundo, a garganta apertada. Não havia dramatização em sua fala, apenas a crueza dos fatos, dita por alguém que ainda estava tentando processar o que viveu. "Se você não tivesse me achado..." Ela não terminou a frase. Raul entendeu mesmo assim. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Miguel se remexeu, e Clara o aconchegou com um carinho que parecia instintivo, quase sagrado. Raul observava tudo em silêncio, um peso crescendo dentro do peito. Era a indignação, sim, mas também um sentimento que ele já conhecia, o de reconhecer alguém quebrado do mesmo jeito que um dia ele foi. "Você não precisa voltar para lá", disse firme, como quem dá uma ordem que é também um abrigo. "Fica aqui, até se recuperar, até onde quiser." Clara o encarou. Havia desconfiança, medo, mas também algo novo surgindo ali. Era difícil acreditar em gentileza depois de tudo, mas Raul não lhe cobrava nada, só oferecia. "Você nem me conhece", murmurou. "Talvez, mas conheço esse tipo de dor, e ninguém deveria passar por isso sozinho." Ela não respondeu, mas abaixou os olhos, segurando uma lágrima que insistia em cair. Por algum motivo, aquela casa lhe parecia menos estranha a cada minuto.
O cheiro do café, a madeira gasta do chão, a voz calma de Raul. Era tudo muito novo, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo. O relógio da parede marcou 9 da manhã. Do lado de fora, o sol já iluminava os campos com força e os sons da fazenda voltavam à rotina. Mas ali dentro, tudo parecia mais lento, como se aquele quarto tivesse seu próprio tempo. Raul se levantou, pegou a caneca de chá quase intocada e disse que ia preparar algo para ela comer. Antes de sair, parou na porta e olhou para Clara com seriedade, mas sem dureza. Você é bem-vinda aqui, Clara. E ele também. Ela apenas assentiu com a cabeça. E naquele gesto simples começou a nascer uma confiança tímida, algo silencioso e forte, que ainda não era amor, mas que caminhava com passos certos nessa direção. Os dias que se seguiram passaram devagar, como se o tempo tivesse mudado o ritmo dentro daquela casa. Clara ainda se recuperava aos poucos, o corpo tentando se refazer da violência que sofreu e do parto repentino. Miguel chorava bastante nas madrugadas, e Raul, mesmo sem experiência alguma com bebês, levantava junto sempre que ouvia os sons vindo do quarto de hóspedes. Levava água, toalhas, café, o que fosse preciso. E quando Clara não tinha forças nem para falar, ele apenas se sentava na poltrona e ficava em silêncio ao lado dela, ouvindo o choro do bebê e respeitando os silêncios da mãe. Não era o tipo de rotina que ele conhecia. Sua vida sempre foi feita de passos certos, compromissos com a terra e ordens claras para os poucos empregados que vinham de tempos em tempos. Nunca teve que lidar com o choro insistente de uma criança às 3 da manhã. Nunca precisou entrar na cozinha para aprender a preparar mingau. Nunca foi chamado com os olhos por alguém que mal conhecia e, mesmo assim, não conseguia mais ignorar. Mas agora, tudo isso fazia parte do dia. Clara se mostrava forte, mesmo quando os olhos estavam pesados de cansaço. Era cuidadosa com Miguel, atenta, doce, mas havia nela uma tristeza que não se escondia. Raul percebia aquilo nos pequenos gestos. O modo como ela demorava a sorrir, o silêncio longo depois das mamadas, o olhar perdido pela janela. Era como se parte dela ainda estivesse na casa dos pais, naquela porta que se fechou sem olhar para trás. Ele não insistia em conversa, mas prestava atenção. Sabia que certas dores só cedem quando são acolhidas, não empurradas para fora. Numa tarde de céu nublado, Clara saiu para caminhar um pouco com Miguel no colo. Raul a viu da varanda, os dois contornando lentamente o pomar, e sentiu algo estranho no peito. Não era preocupação, tampouco pena. Era outra coisa, um tipo de inquietação que ele não sabia nomear. Como se aquele quadro de mãe e filho fosse bonito demais para ser passageiro. Ela voltou com os cabelos bagunçados pelo vento e um leve sorriso nos lábios. Raul ofereceu um café e os dois se sentaram à mesa da varanda, onde antes ele costumava tomar sozinho suas refeições. Miguel dormia num ninho de mantas ao lado. Você sempre viveu aqui? Ela perguntou, olhando para os campos que se estendiam até o horizonte. Desde que me entendo por gente. Meu pai construiu tudo isso. Quando ele morreu, eu fiquei. Aprendi a gostar do silêncio, respondeu, olhando também para a imensidão verde. E nunca pensou em ir embora? Já pensei. Mas era mais fácil ficar. A gente se acostuma com o que conhece, mesmo que seja a solidão. Ela assentiu, compreendendo mais do que disse em voz alta. O silêncio entre eles, por algum motivo, não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que aproxima, como se cada um entendesse o que o outro não conseguia colocar em palavras. Miguel chorou, e Clara se inclinou para pegá-lo. Raul a observava. A maneira como ela embalava o bebê, o cuidado nos dedos, a serenidade que surgia quando ela o tinha nos braços. Era uma mulher jovem, sim, mas havia nela uma maturidade que vinha da dor, uma força silenciosa que ele nunca tinha visto em ninguém.
Naquela noite, Clara insistiu para preparar o jantar. Cozinhou arroz com legumes e uma carne que encontrou no congelador, sem muitos temperos, mas com um capricho que Raul percebeu logo de cara. Sentaram-se juntos, riram com Miguel fazendo caretas no colo da mãe e terminaram a refeição com chá quente e conversa leve. Foi a primeira vez que Clara pareceu realmente relaxar. "Você é bom com ele", disse ela, observando Raul segurar Miguel, que já se acostumava com a presença daquele homem de voz grave e mãos grandes. "Eu não sei o que estou fazendo." "Só sigo o instinto", respondeu ele, ajeitando a cabeça do bebê no ombro. "Às vezes é só disso que a gente precisa. Alguém que fique." As palavras ficaram no ar, leves, mas profundas. Raul sentiu o impacto delas e não respondeu. Apenas olhou para Clara por alguns segundos. Ela também o encarou. Não havia vergonha, nem insegurança. Apenas um reconhecimento silencioso de que os dois estavam onde deviam estar, mesmo sem saber o que viria depois. As noites seguintes seguiram mais tranquilas. Miguel dormia por mais tempo e Clara já conseguia descansar algumas horas seguidas. Raul acordava cedo, como sempre, mas agora com mais disposição. Ia até a cozinha e preparava o café antes mesmo que ela pedisse. A fazenda seguia funcionando em um ritmo diferente, mais leve, como se aquele lugar, que antes parecia congelado no tempo, estivesse finalmente voltando a respirar. Em meio aos choros e silêncios, uma nova rotina se formava. Clara já não era mais uma hóspede, e Raul já não se via mais como alguém que apenas oferecia abrigo. Algo entre eles havia se fixado sem barulho, sem promessas. Uma ligação que crescia no ritmo certo, como as árvores no pomar, como os dias que amanheciam mais claros, mesmo depois das tempestades. O tempo parecia ter desacelerado na fazenda. Já fazia algumas semanas desde que Clara chegara com Miguel nos braços e pouco a pouco a casa antes silenciosa ganhava sons novos. O riso suave de Clara, ao ver o filho tentar emitir seus primeiros sons, o assobio de Raul enquanto cortava lenha, até os estalos da chaleira fervendo no fogão, começaram a parecer parte de algo maior. A rotina dos três era simples, mas cheia de sentido. Clara já caminhava com mais firmeza e ajudava Raul nas tarefas leves do dia a dia. Plantava ervas na horta, limpava a varanda, pendurava roupas no varal enquanto Miguel dormia sob a sombra do alpendre. À noite, sentavam-se os três no mesmo lugar de sempre, tomando chá enquanto o céu se enchia de estrelas. Ninguém falava muito sobre o futuro, talvez por medo de quebrar o que estava sendo construído em silêncio. Mas o mundo lá fora, que eles haviam deixado suspenso, ainda existia. E naquela manhã, ele voltou a se manifestar. Raul estava no curral alimentando os bezerros quando viu a caminhonete velha subindo a estrada de terra, levantando poeira. Era um modelo conhecido na região, usado há anos por um dos sitiantes mais antigos. Ao se aproximar, o veículo parou bruscamente em frente ao portão principal. De dentro, desceu um homem de rosto duro, expressão carregada e postura ríspida. Clara, que estava dobrando roupas perto da janela, viu a cena e empalideceu. O coração bateu forte no peito. As pernas perderam a força por um instante. Não havia como não reconhecer aquele homem. Era seu pai. Raul saiu imediatamente da cerca e caminhou em direção ao portão. Sabia, só pelo olhar do sujeito, que não era uma visita amigável. O homem parou diante dele e não se deu ao trabalho de cumprimentar. "Minha filha está aqui?" perguntou direto, a voz seca. "Tô procurando por ela há dias. Fiquei sabendo que uma moça apareceu parindo num celeiro por essas bandas. Daí liguei os pontos." Raul não respondeu de imediato. Queria entender até onde aquele homem estava disposto a ir. "Ela está sim, com o filho. Os dois estão bem. Vim buscar os dois. Ela tem casa, tem família. Não devia estar por aqui." Raul sustentou o olhar. "A mesma família que botou ela para fora grávida e sozinha?" O homem desviou os olhos por um segundo.
mas logo voltou à postura de quem queria impor autoridade. Foi um momento difícil. Não sabíamos como lidar, mas agora é diferente. Já passou. Ela vai voltar. Clara havia saído da casa. Com Miguel no colo, atravessou a varanda com passos firmes. Parou ao lado de Raul, o corpo inteiro tenso, mas a voz firme. Eu não vou voltar. O pai a olhou com uma mistura de raiva e decepção. Você vai me desobedecer na frente desse homem? Vai ficar aqui como se isso fosse vida? Isso aqui é vida, sim, e é a minha agora. Eu tentei ser a filha perfeita. Tentei esconder a gravidez porque sabia como vocês reagiriam. E quando mais precisei, vocês me viraram as costas. Agora não adianta aparecer com cara de pai preocupado. Miguel começou a chorar, como se sentisse o peso da tensão no ar. Clara o embalou, os olhos fixos no homem que, por anos, ela tentou agradar. Eu não quero o seu perdão. Só quero distância. O pai bufou, virou as costas e subiu de volta na caminhonete. Antes de partir, olhou para Raul. Isso aqui ainda vai virar problema para você. Essas meninas com filho nas costas não sabem o que é gratidão. Raul cruzou os braços, firme. Não preciso da gratidão dela, só quero que ela fique se quiser. O homem partiu, levantando mais poeira do que quando chegou. Clara permaneceu parada, respirando com dificuldade. Miguel agora dormindo em seu colo, como se o pequeno corpo sentisse que a tensão tinha passado. Raul não disse nada, apenas ficou ali, ao lado dela, esperando que ela encontrasse as palavras no próprio tempo. Eu achei que ele nunca ia aparecer, disse ela por fim, olhando para a estrada vazia. E ao mesmo tempo, sempre tive medo que ele viesse. Ele não tem mais poder sobre você, nem sobre Miguel. Clara olhou para Raul e assentiu. Obrigada por ficar do meu lado. Não tem outro lugar onde eu prefira estar. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas carregado de alívio. Pela primeira vez, sentiu que aquela fase da vida estava ficando para trás. O medo ainda existia, mas não mandava mais em suas decisões. Mais tarde, enquanto Clara preparava o jantar e Miguel brincava com um pedaço de pano no chão da sala, Raul a observava de longe. O som da chaleira, os passos dela pela cozinha, o cheiro da comida se espalhando pelo ambiente, tudo era diferente agora. A presença dela havia mudado a casa, e não só a casa, mudara ele também. Era como se o mundo tivesse batido à porta apenas para confirmar o que Raul já sabia há dias. Aquela mulher e aquele menino não eram mais visitantes, eram parte da sua vida. E ele não queria que fosse de outro jeito. Perguntara ao ChatGPT. Os dias que vieram depois da visita do pai de Clara trouxeram uma paz diferente, mais sólida. Era como se a porta que ele escancarou tivesse sido finalmente fechada. E não com raiva, mas com decisão. Clara parecia mais leve. Dormia melhor, sorria com mais facilidade. E até Miguel, que antes tinha o sono inquieto, agora repousava tranquilo nos braços dela. Raul percebia essas mudanças em silêncio, como quem cuida de uma planta rara que finalmente floresce. A casa já não lembrava em nada o refúgio solitário que fora por tantos anos. Os móveis, antes frios e imóveis, agora carregavam marcas de vida. Uma manta jogada no sofá, um brinquedo improvisado no chão, fraldas penduradas discretamente na lavanderia. Clara havia ocupado os espaços com naturalidade, como se sempre fizesse parte deles. E Raul, pela primeira vez, não se incomodava com a presença constante de alguém. Muito pelo contrário. Sentia falta dela quando saía cedo para cuidar da terra e passava algumas horas longe da casa. Pegava-se pensando em como estaria Miguel, se Clara teria conseguido descansar, se precisaria de alguma coisa. Ela, por sua vez, começou a se interessar pela fazenda. Perguntava sobre as plantações, sobre o gado, sobre como a chuva afetava o solo. Raul se surpreendia com a curiosidade dela, com o interesse genuíno. Um dia, enquanto ele consertava uma cerca no fundo do pasto, ela apareceu com um chapéu dele na cabeça e Miguel no sling preso ao peito.
sorrindo, como se aquele cenário sempre tivesse sido dela. Achei que você podia precisar de ajuda, disse com um olhar travesso. E você trouxe um ajudante? Respondeu ele, sorrindo ao olhar o bebê dormindo colado ao peito dela. Clara se aproximou, sentou-se em uma pedra sob a sombra e ficou ali, observando Raul trabalhar. Os dois conversaram por horas. Falaram sobre infância, sobre medos, sobre o que tinham perdido e o que nunca tiveram. Clara contou que gostava de escrever quando era mais nova, mas que havia parado depois que os pais começaram a podar tudo nela que não fosse prático. Raul falou sobre como herdou a fazenda, como se fechou para o mundo após a morte dos pais, e como tinha medo de se tornar alguém tão duro quanto os homens que conhecia. Acho que você nunca foi esse tipo de homem, disse Clara, enquanto observava Miguel se remexer no pano. Se fosse, eu não estaria aqui. Raul ficou em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. A admiração que sentia por ela crescia todos os dias. Não era apenas por sua força, era pelo jeito como falava, como cuidava do filho, como se movia pela casa e pelos campos com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Havia algo nela que ele nunca havia encontrado em ninguém. Algo que não sabia nomear, mas que lhe fazia falta quando ela não estava por perto. Clara, por sua vez, começou a olhar para Raul com novos olhos. No começo, ele era apenas o homem que a acolheu. Depois, virou a segurança que ela nunca teve. E agora, era mais. Era alguém em quem confiava de verdade. Alguém que a fazia se sentir inteira. Não por resgatar o que ela havia perdido, mas por nunca exigir que ela fosse mais do que já era. Certa noite, depois que Miguel adormeceu cedo, Clara estava sentada na varanda, os pés descalços tocando o chão de madeira. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Raul apareceu com 2 canecas de chá e se sentou ao lado dela. Falaram um pouco. Ficaram ali, apenas respirando o mesmo ar calmo da noite, ouvindo o som distante dos bichos e o farfalhar leve das folhas. Você já pensou em ter uma família? Ela perguntou, sem olhar diretamente para ele. Já, mas sempre achei que não era para mim. Me acostumei a viver sozinho, até você aparecer no meu celeiro. Ela riu e o som foi mais doce do que qualquer música que ele lembrava de ter ouvido. Ele virou o rosto para ela e pela primeira vez os dois se olharam sem desviar. Havia um silêncio entre eles que não era constrangimento, mas uma pergunta sem palavras. Raul se aproximou devagar. O beijo foi calmo, respeitoso, mas carregado de tudo o que vinha sendo construído dia após dia. Naquela noite, Clara dormiu nos braços dele, com Miguel entre os dois. Não houve promessas nem declarações, só o conforto de saber que estavam exatamente onde queriam estar. 2 mundos diferentes haviam se encontrado, e apesar de todas as diferenças, haviam se encaixado. Raul não era mais só o fazendeiro milionário que vivia recluso em sua terra. E Clara já não era apenas a jovem que buscava abrigo com um bebê nos braços. Juntos, tinham se tornado algo novo, algo inteiro. E embora ainda houvesse estrada pela frente, agora caminhavam lado a lado. O tempo passou sem pressa. 1 ano havia se completado desde a noite em que Clara, exausta e sozinha, buscou abrigo no celeiro de Raul. Era estranho pensar que aquilo tudo tinha começado no susto de um choro e no sustento silencioso de um desconhecido. Agora, a mesma fazenda que antes era apenas terra, bicho e silêncio, era também casa, cheiro de pão assando, passos leves e risos de criança. Miguel já dava os primeiros passinhos, cambaleantes, mas decididos, como se herdasse da mãe a coragem e de Raul a firmeza. Ele andava pelos cômodos da casa, como se cada espaço lhe pertencesse, e de certa forma pertencia. Os olhos atentos, os cabelos castanhos claros e a risada fácil faziam dele o centro daquele pequeno mundo. Raul assistia a tudo com um misto de encantamento e orgulho. Às vezes, se pegava parado na porta da sala, só observando Clara sentada no chão com o menino no colo,
contando histórias ou brincando com os brinquedos que eles mesmos haviam construído com madeira reciclada. Clara agora era outra. Ainda era forte, mas já não carregava a tensão de antes nos ombros. Aprendera a confiar, a dividir o fardo, a olhar para o futuro com menos medo. Estava terminando os estudos à distância, com a ajuda de Raul, que se sentava ao seu lado, nos fins de tarde, para corrigir textos ou ajudar com alguma conta complicada. A fazenda, que um dia parecia grande demais para um homem só, agora tinha o tamanho certo para os três. Havia dias em que a vida parecia simples demais para ser real. Era só acordar com o cheiro do café, abrir as janelas e ouvir Miguel balbuciando novas palavras, enquanto Clara penteava os cabelos e sorria para Raul como quem agradece sem precisar dizer. Mas havia também os dias de chuva pesada, de gripe no bebê, de cansaço sem explicação. E mesmo nesses, eles estavam juntos. Raul não era um homem de muitas palavras, mas demonstrava tudo no jeito que cuidava. Colocava o travesseiro extra ao lado da cama quando Clara passava a noite no quarto com Miguel. Reforçava a cerca do quintal para que o pequeno pudesse correr sem perigo. Instalou ganchos mais baixos na cozinha só para facilitar a vida dela. E ela percebia cada gesto, cada detalhe. Na tarde do primeiro aniversário de Miguel, Clara preparou um bolo de fubá com goiabada no meio, como sua avó fazia quando ela era pequena. Montou uma mesa simples na varanda com flores colhidas do jardim, toalha branca e alguns poucos enfeites coloridos que ela mesma improvisou com papel e linha. Raul chegou com balões e uma pequena vela azul em formato de número 1. Não havia convidados, só eles três. Mas a alegria era tão inteira que enchia cada canto da casa. Clara colocou uma música suave no rádio antigo da sala, e enquanto o bolo assava, os dois dançaram na varanda com Miguel nos braços. Ela encostou o rosto no peito de Raul e por alguns minutos ficou ali, apenas sentindo o calor e o ritmo do coração dele. Depois de cantarem parabéns, Raul saiu por um instante e voltou com uma caixinha de madeira nas mãos. Entregou a Clara sem dizer nada. Ela abriu devagar e encontrou um anel simples de prata, bonito e discreto, com um pequeno brilho no centro. "Você mudou tudo aqui dentro", ele disse com os olhos fixos nos dela. "E tudo aqui fora também. Trouxe vida para essa casa, para esse lugar, para mim. Não sei falar bonito, mas sei o que sinto, e o que sinto é vontade de acordar todo dia com você do lado, de ajudar o Miguel a crescer, de cuidar de vocês como se fossem parte de mim. Porque são." Clara sentiu as lágrimas virem antes mesmo de conseguir responder. Apertou o anel contra o peito, olhou para Miguel, que brincava com as bexigas no chão da varanda, e depois voltou os olhos para Raul. "Eu não preciso de promessa nenhuma", disse ela com a voz embargada. "Só quero continuar vivendo assim, com você, com ele, aqui." "Então fica, de vez." Ela assentiu, sorrindo. Um sim mudo, mas cheio de certeza. Naquela noite, depois de colocarem Miguel para dormir, sentaram-se à beira do fogão a lenha, onde o calor ainda emanava do jantar. A luz fraca da lamparina desenhava sombras suaves nas paredes, e Raul, sem pressa, puxou Clara para perto. Ela encostou a cabeça em seu ombro e ficaram ali quietos, ouvindo os sons da fazenda ao longe. Era ali que o amor recomeçava, sem alarde, sem promessas grandiosas, apenas no simples ato de estar, cuidar e permanecer. Dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado haviam se tornado um só. E agora, entre a terra fértil, o cheiro de lenha e os passos de uma criança aprendendo a andar, aquele amor encontrava raízes e florescia. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o de Raul e Clara, se inscreva no canal para acompanhar mais encontros que transformam vidas e mostram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados.